Olá, meus irmãos. Alô, alô. Estamos aqui ao vivo na página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul. Boa noite a todos. Vamos testando tudo por aqui, esperando que o pessoal chegue. Abraço, obrigado a todos. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda. Deus nos abençoe a todos nós. Cássio, boa noite. Seja bem-vindo. Estamos nos preparando, aproveitando esses momentinhos para irmos nos harmonizando, nos equilibrando com a nossa equipe espiritual aqui presente. Se tiver, meu irmão Júlio, muito obrigado. Se tiver algum problema, por favor, nos avise. Nosso irmão Ricardo aqui, como sempre, no comando de tudo. Carla, boa noite, Carla. Boa noite, boa noite. Um abraço fraterno. Muito bem, estamos chegando às 20 horas. Boa noite a todos os irmãos. Vamos nos aproximando. Júlio, boa noite, Júlio, meu irmão. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Muito bem, boa noite, meus irmãos, amigos da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul. Hoje, dia 5 de março de 2021, sexta-feira, 20 horas. Como de costume, dia das nossas reuniões públicas doutrinárias. Ainda não havendo a possibilidade da realização da tarefa ser presencial, continuamos nós aqui no meio virtual, né, gente? Continuamos aqui reunidos pelas páginas da sociedade via Facebook, conectados, unidos pelo coração. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade, pelo carinho que nos recebem nos seus lares. E vamos à nossa prece inicial. Querido Mestre, aqui estamos reunidos em Teu nome. Mais uma vez, humildemente te pedimos, Senhor, que nos auxilie nessa jornada evolutiva. Auxilia-nos a vencer o nosso orgulho, o egoísmo, para que possamos ser mais caridosos e amorosos, seguindo o Teu exemplo, o Teu Evangelho. E assim, Mestre, te pedimos a Tua inspiração neste momento, para sermos instrumento dos Teus ensinamentos, com muito amor, que assim seja. E aproveitamos a oportunidade desse momento difícil que nós encontramos para, com muita calma, com muita lucidez, fazermos a nossa parte, que tudo vai passar, logo, logo tudo vai passar e estaremos de novo, sob o comando de Jesus, nosso Mestre. Muito bem, gente, a nossa reflexão da noite de hoje, ela tem como título A Grande Transição, que é inspirada na nossa querida mentora Joana de Ângeles, numa psicografia do nosso querido Divaldo, publicado na revista Presença Espírita, de setembro, outubro, lá de 2006, mas extremamente atual para o nosso momento. Como se nós estivéssemos recebendo essa mensagem hoje. Inspirada também na obra recente, o nosso trabalho dessa noite, a obra maravilhosa, recente do Divaldo, nosso querido Divaldo Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, a sua última obra agora, no finalzinho do ano passado, psicografada, né? No rumo do mundo de regeneração. A mensagem nos diz mais ou menos assim, e nós encurtamos um pouco a mensagem, porque ela é muito longa, muito extensa, e devido ao tempo nós não conseguiríamos trabalhar a todinha na íntegra, mas nós fizemos aqui, dentro do tempo possível, um apanhado para a nossa reflexão. E ela inicia-se assim: opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física,
e atmosférica, ajustando-se suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Isto porque os espíritos que o habitam ainda caminham em faixas de inferioridade. Estão sendo substituídos por outros mais elevados, que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma nova era de paz e de felicidade. E ela continua: os espíritos renitentes na perversidade, renitentes e insistentes nos desmandos, na sexualidade e vileza, baixeza, pequenez, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis, dos seus atos baixos, dos seus atos desprezíveis, dos seus atos muitas e muitas vezes indignos. Assim, diz ela, renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário. Quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor, por outro lado, aqueles que permanecerem nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e da oportunidade do aprendizado. Modificando, segue ela, os hábitos infelizes a que se tem submetido, podendo avançar sob a governança de Deus, nosso Pai. Caso se oponham às exigências da evolução, também sofrerão um tipo de expurgo temporário para regiões primárias entre as raças atrasadas. Segue ela, tendo o ensejo de serem úteis, de sofrer os efeitos danosos de sua rebeldia, ao mesmo tempo, seguem espíritos nobres que seguirão e conseguirão superar os impedimentos que o detinham, que o travavam, que o seguravam na retaguarda. Estarão chegando, diz ela, a fim de promoverem o bem e alargarem os horizontes da felicidade humana, trabalhando infatigavelmente na reconstrução da sociedade, então fiel aos desígnios divinos. Da mesma forma, missionários do amor e da caridade, procedentes de outras esferas, estarão revestindo-se da indumentária carnal para retornar a esta fase de luta iluminativa e mais amena, proporcionando assim condições dignificantes de estimularem o avanço e a felicidade. Não serão apenas os cataclismos físicos que sacudirão o planeta, como resultado da lei da destruição geradora desses fenômenos. Como ocorre com o outono que derruba a folhagem das árvores, a fim de que possam enfrentar a invernia rigorosa, renascendo-se exuberantes com a chegada da primavera, mas também os de natureza moral, social e humana, que assinalarão os dias tormentosos que já se vivem. Enquanto predomine o mal no mundo, diz ela, o ser humano torna-se vítima preferida em face do egoísmo em que se estorcega apenas por eleição espiritual. E a mentora vai continuar dizendo: a dor momentânea que ofere convida-o, por outro lado, à observância das necessidades de seguir a correnteza do amor rumo ao oceano da paz. Logo, passado o período de aflição, chegará o da harmonia. Até lá, que todos os investimentos sejam de bondade e de ternura, de abnegação e de irrestrita confiança em Deus. Que final? A gente abreviou, né, gente?
Vejam que ela termina dizendo de confiança irrestrita em Deus. É disso que nós estamos precisando. O caminho que nos está conduzindo ao mundo de regeneração, proposto pelos espíritos superiores, foi dito a Allan Kardec, conforme está lá na Gênese. Vejam que interessante. Quando ele vai falar da nova era, em que o mundo novo surge para dar fim a esse mundo de tormento, a esse mundo de injustiças, a esse mundo de maldade, de misérias e de pandemias. Eles já falaram isso lá. E aqui falando em relação à pandemia, que de novo nos encontramos num foco muito forte, que estamos vivenciando nesse momento, em relação às provações coletivas de uma pandemia, é convite a todos nós, fazermos a nossa grande viagem ao interior de nós mesmos, a nossa busca de iluminação. Lembrando aqui o nosso querido Divaldo nos dizendo, e repetiu ainda ontem, quando eu ouvia ele, ainda ontem, numa live dele, ontem à noite, quando ele dizia que a criatura humana perdera o endereço de Deus e estava navegando em águas tumultuadas das paixões. Mas em face do que nós estamos vivendo, diz ele, o homem perdeu, na verdade, o endereço de si mesmo e não sabe o que fazer da sua vida. E aí ele vai nos dizer com essas conquistas extraordinárias das ciências, das tecnologias que, graças a Deus, nós estamos vivenciando, cheio de novas conquistas, com grandes invenções, mas o homem perde-se, perturba-se atualmente na droga, no sexo, na rebeldia das paixões não atendidas, dos sofrimentos que acontecem devido aos desajustes emocionais, devido aos comportamentos tóxicos. Então a divindade, Deus nosso Pai, depois de realizar vários programas de redenção para a criatura humana, percebeu e entendeu que era necessária uma aprovação coletiva, que não desse exceção, porque todos são os filhos de Deus, e atravessamos todos nós os mesmos caminhos para retornarmos ao Pai. E está no Evangelho de Marcos. Se Deus não interferir, está lá no Evangelho de Marcos, vejam que interessante essa passagem. Se Deus não interferir, a humanidade vai sossobrar, ou seja, afundar, ruir, destruir-se nas suas próprias penas. Que interessante. Lembramos sempre, gente, esse é o momento mais do que nunca de nós lembrarmos. Nunca o amor de Deus esteve ou estará distante de nós. Nunca. Onde quer que nos encontramos, o amor de Deus nos chegará sempre e constantemente. Principalmente quando oramos e pedimos auxílio divino. Segundo nosso irmão Divaldo Franco também, nós estamos vivendo, é verdade, um grave momento da história da humanidade. Nós já percebemos isso, já entendemos isso. E aí ele vai nos dizer que periodicamente a sociedade é sacudida por um clamor de sofrimento. Desta vez, infelizmente, o coronavírus chega no auge de nossas conquistas intelectuais, morais, no infinito do micro e macrocosmo, como ele diz, mas a Terra estremece. E são palavras tão significativas como essa que nos convidam a todos nós a fazer uma reflexão mais profunda. E essa é a intenção do trabalho dessa noite. Fazer uma reflexão mais profunda sobre a conduta adotada como seres humanos, como seres sociais que nós somos, cujo interesse deve ser o de progresso individual e coletivo. O Espiritismo nos faz compreender que nós não somos vítimas das dolorosas ocorrências, mas que devemos aproveitar para ampliar a visão sobre a imortalidade da alma,
a fim de aprendermos com responsabilidade a lição desse momento tão singular, tão difícil, tão peculiar. Porque, na verdade, a dor sensibiliza-nos. Nossos sentimentos vibram, gerando, e é isso que acontece e deve acontecer nesse momento tão difícil, ondas de solidariedade, de compaixão, de fraternidade. Nossa inteligência busca encontrar respostas para aliviar ou sanar esse grande desconforto, essa grande dor. E assim nós vamos perceber que fazemos parte de uma grande família, de uma enorme família chamada humanidade. Logo, o que acontece com o outro, acontece conosco e afeta a todos nós. E então? Então podemos orar sentindo o Pai Nosso que Jesus nos ensinou, Pai de todos nós, sem extinção. Compreendendo, sentindo o olhar divino que vela, que ampara a cada um de seus filhos. Atualmente, as casas de todos os segmentos religiosos foram constrangidas pela necessidade de evitar o contágio da doença a fecharem suas portas. Contudo, a espiritualidade maior, os nossos benfeitores, estimulam a todos nós para não fecharem os templos sagrados dos nossos corações e estimularem a união de pensamentos em prece, em meditação, em favor de cada irmão nosso, do nosso planeta. Esse episódio mundial, ele conclama, na verdade, a união das mentes, a união das nossas orações, no sentido e no intuito de fortalecer, revigorar a fé, laços de união com o poder supremo do nosso Senhor Jesus e do nosso Pai Deus. Nós espíritas, nós temos o hábito, felizmente, contínuo da oração, elevando as nossas almas a Deus, enaltecendo os seus desígnios e aceitando-os e rogando por seus recursos. Para alcançarmos esse equilíbrio, esse discernimento, essa coragem, para a gente poder domar as nossas más inclinações que são tão insistentes em nós, a fim de que não sejamos nós obstáculos à harmonia universal. Isso é uma grande prece que devemos fazer. Se nós não podemos ajudar tanto, mas claro que podemos sim, sempre, mas que não sejamos esse obstáculo à harmonia do universo. E aí a gente tem que agradecer as inúmeras bênçãos, das oportunidades concedidas de servir ao bem, de servir a família, de servir aos amigos, a todos, a dádiva da vida, agradecer. A doutrina espírita orienta a reeducação dos espíritos, a reeducação da alma através da prática do Evangelho, do roteiro seguro que é o Evangelho. Vai nos dizer Jesus, e isso é mais atual do que nunca, orar e vigiar. Mas aí aqui é aquele velho lembrete, orar e vigiar a si mesmos, desenvolvendo a benevolência, a indulgência, o perdão que é a verdadeira caridade ensinada por Jesus. Estudar, amar e ser útil na obra de Deus são atitudes que dão real sentido às nossas existências. Maria, a Mãe Santíssima, diz Divaldi, e o Chico sempre afirmava tanto isso, tinha na sua cabeceira, tudo passa e isso também vai passar. E aí tem uma pergunta que sempre nos faz: o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Está lá no Livro dos Espíritos. E a resposta é tão interessante quanto a pergunta, tão verdadeira, tão real. O bem reinará na Terra, quando entre os espíritos, que somos todos nós, aqueles que a vêm habitar, que somos todos nós, os bons predominarem, os bons
predominarem. Porque então eles farão que aí, que é aqui no nosso planeta, reinem o amor, reinem a justiça, fonte do bem e da felicidade. E eles continuam dizendo, é pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Que resposta! Estes, porém, só deixarão a terra, ele está falando, quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Está lá no Livro dos Espíritos, as chagas da humanidade. Orgulho, egoísmo. E eu boto um pouquinho aqui de preconceito, um pouquinho aqui de vaidade. Um pouquinho não, né? Muito. Uma outra pergunta. O que a doutrina espírita nos diz a respeito de como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiação para a regeneração? Tão falado, tão comentado. E os espíritos vão responder através da busca da espiritualização, superando a superação das dores e a construção de uma nova sociedade. A humanidade caminha para a regeneração das suas consciências. E aí a gente vai lembrar a questão 326. Onde é que está escrito a lei de Deus? Dizem os espíritos, na consciência. Então, eles estão nos dizendo o quê? Que cabe a cada um de nós a longa e árdua tarefa de ascensão, que é trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Tendo visto, e nós temos vendo isso com intensidade, informações sobre episódios dolorosos e preocupantes como esse que a gente está passando com as pessoas, com todos nós. E ante as inquietudes, ante as incertezas, as inseguranças, as decepções, esse vazio existencial que nós muitas e muitas vezes sentimos, a doutrina espírita tem um potencial inesgotável para oferecer respostas, para oferecer apoios, roteiros seguros. Então eles nos dizem, é chegado o momento do Espiritismo cumprir o seu papel, o Consolador. Vejam que interessante. Quando Jesus disse, o Consolador que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Está lá em João, no Evangelho 14, 26. E na literatura espírita é possível perceber um momento de transição em que se vive e é possível captar as orientações que emanam da espiritualidade superior, como está lá na Gênese. Está lá na Gênese tudo isso, tudinho. Vai dizer lá, os tempos são chegados, e Allan Kardec destaca lá na Gênese, dizendo-nos, dizem-nos de todas as partes, que são chegados os tempos marcados por Deus, e que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. No que é corroborado por São Luís, em O Livro dos Espíritos, quando ele alerta aos homens, que somos todos nós, nos dizendo, aproximai-vos. Olha que interessante o que São Luís vai dizer. Aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade. Transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada a todos os homens que auxiliam o progresso. Já em Obras Póstumas, há significativo registro do diálogo do nosso codificador, nosso querido Kardec, com o Espírito de verdade, relacionado com esses avisos. Os Espíritos disseram, são chegados os tempos em que tais coisas têm que acontecer e em que sentido deve-se tomar essas palavras? É uma outra pergunta.
Vejam que interessante. Os Espíritos disseram que são chegados os tempos e que tais coisas têm que acontecer. Mas em que sentido a gente deve tomar essas palavras? E eles respondem, em se tratando de coisas de tanta gravidade, que são alguns... O que são, diz eles, alguns anos a mais, alguns anos a menos? Elas nunca ocorrerão bruscamente, como que um chispar de um raio. São longos, preparados por acontecimentos parciais, que lhes servem, diz eles, como de precursores, semelhantes aos rumores surdos que precedem a erupção de um vulcão. Pode-se, pois, dizer que os tempos são chegados sem que isso signifique que as coisas se sucederão, acontecerão amanhã mesmo. Isso significa unicamente que vos achais no período em que elas se verificarão. Que interessante isso, gente. Então a gente fica pensando, são chegados os tempos, de verdade. Sem dúvida, gente, sem dúvida. Não temos que temer, como foi, muitas vezes ficou, confirmas o que foi dito, isso não haverá cataclismos? E os Espíritos vão responder, sim, sem dúvida, não tens que temer nenhum dilúvio, nenhum abrasamento do vosso planeta, nem outros fatos desse gênero, visto que não se pode denominar cataclismo as perturbações locais que se têm produzido em todas as épocas. Apenas haverá um cataclismo de natureza moral. Esse é o ponto. Apenas haverá um cataclismo de natureza moral, cujos instrumentos serão os próprios homens. Então é por aí, gente. É por aí. Vamos à nossa mensagem final, né, Ricardo? Que terminou o nosso tempo aqui. E a gente quer encerrar, então. Eu queria encerrar com essa mensagem tão legal, assim, dessa verdade que é uma escritora indiana, a Arundhati Roy, é mais ou menos o nome dela. Foi muito esclarecedora quando disse, historicamente, as pandemias forçaram os humanos a romper com o passado e imaginar seu mundo novo. E esta não é diferente. É um portal, diz ela, é uma passagem entre um mundo e outro. Podemos escolher caminhar por ele, arrastando-se nas carcaças dos nossos preconceitos, dos nossos ódios, da nossa avareza, nossos bancos de dados e ideias mortas nos rios mortos e céu enfumaçados para trás, ou podemos caminhar com leveza, com pouca bagagem, prontos para imaginar outro mundo, prontos para lutar por isso. Nós espíritas, por nossa vez, aproveitemos essa pandemia para falar dos sinais de um planeta de regeneração que está em gestação. Mas uma pergunta que não se cala: será que nós estamos aproveitando essa oportunidade para realmente repensarmos nossas ações? Essa é uma pergunta, essa é uma reflexão. E assim sendo, podemos sair desta crise mais leve, mais propensos, por exemplo, a tolerar, a perdoar? Será que a lição deixada por Jesus de caminhar uma milha a mais, de fazer um pouco mais, está sendo aproveitada e será aproveitada após a pandemia? Ou teremos que esperar por uma segunda, terceira, quarta, ondas e ondas cada vez mais danosas desse vírus, ou outro mais grave para finalmente acordarmos? Vamos refletir sobre isso. Agora, se nós não fizermos a nossa parte, aproveitando esse tempo para que saíssemos e para que saiamos dele melhores seres humanos, verdadeiramente, o problema único e exclusivo é nosso. É um momento para uma grande reflexão. E creio que vale lembrarmos das palavras do Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai nos dizer: trabalhamos juntos e unamos-nos nossas forças, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Que show! Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores,
vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí viesse um novo mundo dado para a obra boa, a obra nova. Mas ai daquele que, por efeito das suas dissensões, houver retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados ao turbilhão. Então, gente, terminando, essa pandemia está propiciando uma oportunidade imensa para que a gente possa repensar nossas ações. Portanto, exercitamos o silêncio em relação aos nossos ciúmes e às nossas discórdias, porque nos determos em nossos egoísmos e preconceitos não vai levarmos a lugar nenhum. Por que a gente não aproveita esse tempo? Jesus tem pressa, Jesus está no leme, que assim seja. E ao encerrarmos, né, gente, vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao Senhor o auxílio dessa noite. E lhe rogamos que nos auxilie a pôr em prática as lições de hoje. Também, Senhor, pedimos auxílio aos nossos irmãos sofredores, onde quer que se encontrem, para os quais imploramos amparo e misericórdia. Que possamos atender o convite dos amigos espirituais superiores, da nossa mentora Joana de Ângeles, do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, para que nos transformamos, elevando-nos rumo ao mundo de regeneração. Que assim seja.